As afirmativas a seguir estão relacionadas com a origem da evolução. Desenvolvimento de processos respiratórios aeróbios permitiu, né, maior aproveitamento da energia pelo organismo. O 2, a presença de fósseis de um mesmo organismo em vários continentes é uma das evidências de que os continentes já estiveram unidos. De fato, é uma verdade, né? Vocês devem lembrar da teoria da tectônica de placas, né, que fala que isso é um vestígio de que um dia os continentes estiveram unidos. E o 3, a ausência de oxigênio na atmosfera primitiva foi essencial para a formação das primeiras moléculas orgânicas, que, no caso contrário, teriam sido quebrados pelos radicais livres derivados do oxigênio. De fato, é uma verdade. Radical livre é algo que ainda existe hoje, é algo que prejudica o nosso organismo. É como se a gente dissesse que o mesmo oxigênio que nos mantém vivo é o mesmo oxigênio que, a partir do que a gente chama de estresse oxidativo, né, que é a produção desse oxigênio tóxico, ele vai destruindo, por exemplo, as pontes de hidrogênio do DNA nas nossas células. Então, a resposta certa seria a letra E. Na terceira questão, segundo a teoria de Alexander Oparin, né, a vida na Terra poderia ter sido originada a partir de substâncias orgânicas formadas pela combinação das moléculas que a gente mostrou lá no início, né, metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, que compunham a atmosfera primitiva na Terra. A esse processo seguiram-se a síntese proteica dos mares primitivos, a formação dos conservados e o surgimento das primeiras células. Considerando os processos de formação e as formas de utilização dos gases oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais provável dos seres primitivos teria sido, nesse caso aí, nós estamos falando de seres heterotróficos, que no caso seria a letra D, heterotróficos anaeróbicos. Por que heterotróficos anaeróbicos? Pelo fato de que não existia gás oxigênio, certo? Só posteriormente, com o surgimento da fotossíntese, foi que se teve início a disseminação de gás oxigênio na atmosfera. Posteriormente, nós tivemos os autotróficos e, posteriormente, surgiram o que nós chamamos de heterotróficos anaeróbicos, incluindo a nossa espécie. Quarta questão. Em 1668, Francesco Redi, né, colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gás e outros deixados descobertos, como vocês viram lá naquele experimentozinho que eu mostrei. Ele demonstrou que das larvas de carne podre se desenvolveram os ovos de moscas e não da transformação da carne. Ou seja, ele quis mostrar que a carne não estava passando por processo de transformação, mas sim que as moscas tinham ido lá, tinham feito a postura de ovos, esses ovos eclodiram, deram origem a larvas e assim sucessivamente. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de biogênese, letra B. Ele tentava, nesse experimento, negar a biogênese e corroborar a teoria chamada de biogênese. A quinta questão, analisa as afirmações. Quando se deixa um pedaço de carne exposto ao ar, nele podem aparecer vermes. De fato, se vocês deixarem um pedaço de carne, por exemplo, de hoje para amanhã, posteriormente vão surgir vermes, porque as moscas vão, por exemplo, ser atraídas pela matéria orgânica em decomposição e vão depositar ovos lá. 2. Se o frasco que contém os pedaços de carne for coberto por uma gaze, os vermes aparecem na gaze e não na carne. Mesma coisa, né? Do experimento de Redi. Essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida, chamada de biogênese. Tem algumas aí que não tem nada a ver, né? Hipótese de Galileu, hipótese de Malthus. A biogênese, a letra A e a letra B são a mesma coisa, são sinônimos. Então, resta a letra B, biogênese. Sexta questão. A comprovação da inexistência do fenômeno da geração espontânea coube a Louis Pasteur,
que utilizou para esse fim? Vocês viram lá que ele utilizou um caldo de carne esterilizado, certo? No caso, em um balão. Letra C. A letra B, por exemplo, está relacionada ao experimento de Alexander Oparin. Sétima questão. A comprovação da inexistência do fenômeno da geração espontânea, aliás, oitavo, né? A biogênese é uma teoria que, como já foi explicado, né, admite que, para o aparecimento de um organismo, deve haver um indivíduo antecedente. Letra C. Ficou alguma dúvida em alguma questão que vocês queiram que repita? Tudo ok, né? Posso passar aqui no caso, a 2 e a 3. Vamos lá. Questão 2. Questão 3. Questão 2. As afirmativas a seguir estão relacionadas com a origem da vida e evolução. Quando ele diz que o desenvolvimento de processos respiratórios anaeróbios, ele está falando de processos que utilizam gás oxigênio, como é o caso da nossa respiração, que é a base de oxigênio. Permitir um maior aproveitamento de energia pelos organismos. De fato, é verdade. Basta vocês lembrarem de um processo que nós chamamos de cãibra, né, que eu já havia explicado para vocês. Quando se tem a cãibra, uma molécula, por exemplo, de ATP, aliás, quando se tem o processo de fermentação, que no caso é a cãibra, fermentação lática, nós temos um processo de produção de ATP, lógico, porque o nosso organismo ele não pode ficar sem energia, mas é apenas 2 ATPs. O processo de respiração normal, ele produz 36 ATPs, 38, e aí 2 é utilizado para esse processo, restam 36. Então, isso é uma verdade, certo? O desenvolvimento de processos respiratórios à base de oxigênio possibilitou um aproveitamento maior de energia, como é o caso do nosso organismo. O 2, os fósseis, por exemplo, que os cientistas encontram na África e aqui no Brasil, é uma prova de que um dia esses continentes eles estiveram unidos, certo? E a ausência de oxigênio na atmosfera permitiu que as primeiras formas de vida, as primeiras moléculas orgânicas, elas pudessem existir. Esses radicais livres, eles impedem, eles destroem as células, certo? Isso existe, por exemplo, no nosso organismo. Só que nós temos organelas, no caso dos peroxissomos, que a principal função desses peroxissomos é justamente fazer um processo de desintoxicação do nosso organismo, capturando esses radicais livres e eliminando eles, certo? Então, esses radicais livres, eles provocam o mal, eles destroem. Só que esses radicais livres, eles são a base, por exemplo, do gás oxigênio, certo? Caso aí da segunda letra E. A terceira, quando se fala da teoria de Oparin, né, daqueles experimentos em que ele fez, tem dois elementos aí bem interessantes. Vocês estão vendo? Caso que é a resposta letra D. Que há um heterotrófico aí no início da cadeia e um heterotrófico no final da cadeia, certo? O heterotrófico inicial, ele era anaeróbico, ou seja, ele existia, mas ele existia sob condições atmosféricas da não existência do gás oxigênio. Só posteriormente, quando esses indivíduos, esses seres vivos heterotróficos, que não produziam sua própria matéria orgânica e que estavam na ausência de oxigênio, e esses organismos deram origem a organismos fotossintetizantes, que no caso são os autótrofos, a partir desses organismos autótrofos, que no caso são as chamadas cianobactérias, as algas primitivas, as primeiras que conseguiam realizar a fotossíntese, foi que foi possível o surgimento de seres heterotróficos anaeróbios. Ou seja, por que o autotrófico está ligado com o heterotrófico anaeróbio? Porque a partir da fotossíntese pôde-se produzir gás oxigênio. Por exemplo, as algas no mar, as plantas no meio terrestre, por exemplo, realizando fotossíntese, elas convertem o dióxido de carbono em gás oxigênio. Se tem gás oxigênio, a partir daí pode-se
ter, nesse momento, o surgimento das primeiras formas de vida anaeróbia, ou seja, aqueles seres que estavam adaptados a respirar ou a produzir, aliás, a respirar e consumir matéria orgânica a partir da presença do gás